Então vamos falar uma coisa que é um problema oculto dos autotestes. Para a maioria da população, em janeiro de 2022, eu já falei que isso poderia ser um problema. Eu não gosto de autoteste, apesar de que você tem que liberar do ponto de vista regulatório, mas nem todo mundo está sabendo usar o autoteste direito, beleza? Então algumas perguntas para vocês, eu quero que vocês me respondam, tá bom? Quem já teve Covid aí a partir de abril? Sei que tem muita gente aqui nos comentários. Tente responder com algumas frases ou de forma muito simples. Número 1. Você fez autoteste antes, durante ou depois dos sintomas? Número 2. Quantos dias você ficou em isolamento? Número 3. Você esperou o teste negativo para sair do isolamento? Então me contem a história de vocês. Se vocês fizeram autoteste antes, durante ou depois dos sintomas, tá? Quantos dias vocês ficaram em isolamento e se esperaram o teste negativo para sair do isolamento? Enquanto isso, eu vou trazer algumas informações sobre os autotestes aqui. A Poliana falou que fez durante os sintomas, tá? Nunca tive Covid, durante os sintomas, isolado 7 dias, fiz o autoteste depois dos sintomas, as 2 vezes que fiz deu negativo. Depois dos sintomas, seria depois dos fins dos sintomas? João, dá uma atualizada aí em mim aqui. 10 dias de isolamento. Pergunta número 3. Você esperou o teste negativo? É porque muitas vezes acontece do médico dar atestado, sei lá, de 5 dias, e aí você cumpre o atestado e depois sai. Ficou 7 dias em total isolamento. Olha lá, o Rabbit esperou o fim do teste negativo para poder sair do isolamento. Refiz o teste para negativar. Que bom, galera. Não é a realidade de todo mundo, né? Autoteste aí não tá barato, não dá de graça. Você tem um autoteste, você tem que fazer ou você vai no posto de saúde ou no hospital, ou você compra na farmácia mesmo, e não é barato, sei disso, tá? Então não é uma realidade para todo mundo. E qual que é o problema disso? Tá bom? O Isaac, parceirão nosso aí, amigão nosso do canal aqui, tá? Divulgador científico também. Ele perguntou lá no dia 2 de julho, agora que já passou o tempo, o que vocês pensam sobre autotestes? São uma ferramenta de saúde pública? Ajudam a controlar, monitorar a epidemia? Quando alertamos que iríamos perder o controle se não tivéssemos notificação, estávamos errados? Eu respondi para ele. Eu respondo, eu sou bem direto. Twitter é uma rede para brigar, né? Mas eu não estava sendo agressivo, não. Ele sabe disso. Péssimo, porque não dá para interpretar um exame olhando só para o resultado do teste. Falta noção de probabilidade pré-teste, falso positivo, negativo e a noção de que não é o resultado do teste que deve isolar, mas sim os sintomas. E aqui, no dia 11 de janeiro, galera, eu fiz uma thread lá no Twitter. Por que eu sou contra autoteste? Então não é uma coisa que eu falei, profeta do acontecido, né? Engenheiro de obra pronta. Não. Eu já estava falando que o autoteste geraria um problema para o Brasil de subnotificação e também da falta de boa interpretação da galera quando vai fazer autoteste. Tem muita gente fazendo autoteste muito cedo, dando negativo e saindo infectado. Além disso, você tem muita gente com um período longo de infecção, fazendo o teste no início, ficando isolado 5 dias e saindo para infectar mais pessoas. Você tem a galera que faz o teste, dá positivo e mente para não perder dia de trabalho, já vi também. Você tem a galera que não faz o teste, vai só no médico, pega atestado, e o atestado dura 5, 7 dias e nem sabe se está infectado. Então, qual que é o problema dos autotestes? Você tem aí, saiu um estudo, dia 29 de junho, tá? Mas esse estudo aqui só comprova algo que o CDC já estava relatando há muito tempo, tá? A Omicron é uma variante que ela tem, pelo fato dela ter uma replicação mais lenta, tá? O nosso corpo não reconhecer muito ela bem e tudo, todo mundo já está vacinado também. Você tem uma diminuição do tempo, aliás, um aumento no tempo que ela demora para ser eliminada do corpo. Então, você tem, eles fizeram a cultura do vírus, eles tentaram cultivar o vírus de pessoas infectadas, e se o vírus crescer na cultura, significa que ele estava vivo, ele estava apto a infectar, ele estava infectante, tá? E aí você vê que tem gente, esse gráfico aqui vai mostrando qual que é a porcentagem de pessoas em que o vírus consegue crescer após determinado número de dias. Isso aqui no PCR, tá? Quantos dias a partir do PCR positivo. Então, você vê que tem pessoas, são menos de 10%, tá? Que após 10 dias o vírus ainda está lá.
infectante. Tá? Isso com a Ômicron. A Ômicron arrastou mais isso. Beleza? Porque é uma doença mais leve. No caso de pessoas não vacinadas, vacinadas e com reforço, não tem diferença estatística para falar assim, a pessoa está vacinada, o vírus vai durar mais tempo. Não tem diferença estatística, tá? Não dá para falar. Mas no caso de comparação entre a Ômicron e a Delta, você tem sim uma diferença e a Ômicron ela dura mais tempo no corpo do que a Delta. Beleza? E aqui, ó, em 5 de janeiro, não dá para falar que isso é um estudo recente, que isso gerou um problema agora. Em 5 de janeiro, já tinha um estudo lá do Japão, eu trouxe esse estudo aqui, mostrando que de 7 a 9 dias, 11% das pessoas ainda tinham vírus infectante no corpo. De 10 a 13, 0, e depois de 14, 0. Era um estudo pequeno, feito com poucos pacientes, mas que já mostrava que de 7 a 9 dias era um período importante. Foi por isso que eu, Lucas, recomendei para que as pessoas ficassem em isolamento 10 dias. Não menos que 7, porque 7 a 9 você ainda tem gente com vírus no corpo, e 10 dias você já tem muito poucas pessoas com vírus no corpo. É muito difícil de alguém ter o vírus no corpo. Neida, obrigado. Autoteste após 4 dias dos sintomas, confirmação no posto de saúde, médico só deu 5 dias, não mandou fazer teste para voltar ao trabalho. Confirmação no posto de saúde. Neida, o médico só deu 5 dias a partir de qual dia? A partir do dia do início dos sintomas ou a partir do dia que você foi no posto? Se foi no posto, então quer dizer que o período aí da doença foi de 9 dias, né? Então ele deu 5 dias extras após após o 4º dia. Se for isso, até vai, mas deveria dar 7 dias, tá? Então, esse é um problema dos autotestes. É você ainda estar infectado e sair transmitindo. Tá? Então, as pessoas estão negligenciando isso. Não foi comunicado para as pessoas que o autoteste não é uma ferramenta de triagem, ele é uma ferramenta diagnóstica. O que significa isso? Ele está sendo usado como triagem. Vou fazer o autoteste para ver se eu estou infectado, para ver se eu vou encontrar minha mãe amanhã. É isso que as pessoas estão fazendo. Ou então estão com sintomas, fazem o teste, dão negativo, e aí sai para balada. Entendeu? Isso não é diagnóstico. Diagnóstico é você está com sintoma, você avalia toda a clínica, epidemiologia do seu local e do seu caso, faz o teste. Se der negativo, você tem que repetir o teste, porque toda a clínica está indicando positivo. Então, do ponto de vista de um médico que pede uma coisa dessa, o médico vai te pedir um PCR, não vai pedir um teste rápido. Entendeu? Tem falha de sensibilidade, você tem falha de coleta no nariz, porque a pessoa não quer enfiar muito fundo. Você tem erro ali na hora de processar a amostra, porque é você que está fazendo sem nenhum treinamento, você apenas lê uma bolinha ali, você acha que é fácil, mas não é não, tá? Não é simples. É um negócio que eu sou contra, por muitas razões. Eu sou biomédico, trabalhei em laboratório, a grande parte dos erros analíticos é erro humano. O técnico pipetando errado, a descalibração da máquina não foi feita no período, o erro de interpretação do resultado. Então, me preocupa muito liberação de autoteste em massa, tá? E ainda mais cobrado. Esse que é o problema, a pessoa não quer fazer muito. Você tem lá 5 testes na caixinha, você recebeu o primeiro, você faz lá, deu negativo, você acha que você vai querer fazer outro para confirmar? Não, eu vou guardar aqui para a próxima vez que eu sair, eu vou fazer de novo. Claro. Se fosse de graça, se fosse amplamente distribuído, você faria teste todo dia, entendeu? Então esse é um problema. O outro problema, galera, já vou explicar para vocês aqui, mas é que o período infectivo do vírus, ele vai para além de onde o teste consegue detectar. Aqui não está bem representado porque eu não encontrei, mas você pode ver que tem um excesso depois da linha aqui, azul, é onde a linha cinza, vamos lá, a linha cinza é a carga viral no seu corpo. A linha vermelha é onde a carga viral é detectada pelo PCR. E a linha azul é onde a carga viral é detectada pelo teste rápido. No momento que a carga viral ultrapassa a linha de detecção do teste rápido, o teste rápido dá positivo. Demora mais para você detectar no teste rápido do que no PCR. Então, muitas vezes você está com o vírus no corpo, e olha o problema, como a Ômicron tem um ciclo muito curto, você pode estar com o vírus no corpo negativo de manhã, sair para o trabalho e no final da tarde você está infectante. Tem um ponto aí. Então, você está infectando a galera no final da tarde, dando negativo de manhã. Tá? Tem isso.
Fora as pessoas que isso aqui é essas bordas aqui não são bem definidas como esse desenho, tá? Esse desenho aqui tá falho nesse sentido. Então você vai ter um pico de carga viral, essa carga viral vai cair por causa do seu sistema imune, tá? E aí o teste vai continuar dando positivo. No momento que o teste dá negativo, você ainda tem todo um período aqui para você ficar negativo no PCR. Não sabemos até quando esse período aqui vai ser realmente infectivo. Então já foi visto, então atualizando essa antiga planilha aqui, esse antigo gráfico, esse período infectivo tem que ser puxado para 10 dias, porque em algumas pessoas o vírus só deixa de ser infectante após 10 dias. Beleza? Então esse é um problema. Tem outra coisa, vacinas e imunidade interferem. Se você tomou vacina, isso aqui é muito importante. Por que tem tanta gente vacinada sofrendo Covid grave, sofrendo sintomas muito sérios? Quando você toma vacina, o seu corpo está preparado para agir contra o vírus num intervalo curto de tempo. Ele vai produzir anticorpos muito rápido, vai produzir citocinas inflamatórias muito rápido. Você vai ter toda a doença concentrada num período muito curto de tempo e não vai evoluir para o quadro mais grave. Então, quem tomou vacina deve ver, tá? A doença, quando ela se manifesta, ela vai se manifestar num período curto de tempo de sintomas e pode ser intensa. Você pode ter muito mais do que sintomas só de gripe, você pode ter dor de cabeça, prostração, febre alta, ficar muito mal mesmo num período curto de tempo, de repente, e no outro dia você tá bem pra caramba. Por quê? O sistema imune tá agindo. Se você não tivesse tomado as vacinas, você teria todo um prolongamento que poderia levar à falta de ar, toda aquela complicação da Covid. Tá bom? Então tem muita gente preocupada com isso. Por que eu tô tendo Covid grave se eu tô vacinado? Por causa disso, tá? Não é um grave levando para o hospital, mas é um grave, relativamente grave para quem tá em casa. Fiz isso aqui, galera, mas ontem eu não consegui fazer isso aqui bonitinho. Eu gostaria que isso aqui fosse um infográfico. Então eu quero pedir para vocês aí que se tiver algum designer, alguém que consiga fazer isso aqui, transformar isso no infográfico, faça e me manda no Instagram, me manda no Twitter, @lucasanandres, que é o quê? O que eu faria. Não é recomendação, até porque eu não sou médico, não posso recomendar tratamento. Não é recomendação, é o que eu faria, tá bom? Se eu tivesse contato com alguém positivo, considerando todo esse problema dos autotestes, beleza? O que eu faria? Então, no dia 1 lá, eu tive uma possível exposição. Seja lá, eu fui numa festa, fui pro trabalho, alguém que eu conheço que estava em contato comigo deu positivo. Tá bom? Ou estava com sintomas e eu quero me testar. Então, o que eu faço? Eu aguardo e observo os sintomas com atenção. Eu não faço o teste de autoteste antes do aparecimento dos sintomas. A chance daquele resultado negativo ser verdadeiramente negativo é muito alta, mas a chance dele ser positivo e ser verdadeiramente positivo é muito baixa. O teste não tem capacidade de detectar bem o vírus antes do início dos sintomas. Então não adianta ficar fazendo teste como triagem. Tem que fazer teste como diagnóstico. O teste rápido não funciona bem com triagem, tá? Então eu aguardo e observo os sintomas com atenção. Nesse período que eu estou aguardando e observando, eu não deixo de sair de casa. Eu vou sair, vou trabalhar normalmente. No entanto, eu intensifico o uso da máscara PFF2 se eu for sair e, se possível, fique em casa pelos próximos dias. Ok? Se possível. E aí vamos supor que eu continuei saindo de máscara PFF2 e comecei a ter sintomas leves. Se eu tiver condições, tá, eu procuro um médico, se possível, e observo a evolução do quadro. Tem situações que você não vai procurar um médico. Tipo assim, tô com coriza, tô meio mal e tal. Você não vai no médico. Você vai no médico se você se sentir na necessidade, se estiver preocupado com... E aí você vai. Então procura um médico, se possível, e observa a evolução do quadro. 24 horas após o início dos sintomas, e aqui vem o erro da galera. A galera fica com sintomas e já faz teste. 24 horas após o início dos sintomas que eu vou fazer o autoteste. Antes disso, eu vou me isolar, tá? Eu tenho que me isolar, porque eu estou com sintomas. O que gera o isolamento não é o teste positivo, é o sintoma. Cuidado com isso. Muita gente com sintoma dá negativo no teste e não se isola. Primeiro, como se não tivesse outras doenças infecciosas. Como se gripe não fosse um problema, tá? Então tem que se isolar, evitar contato com pessoas, porque pode ser Covid. Teste negativo não é ausência de infecção, beleza? Então 24 horas após o início dos sintomas, faço o autoteste. Se o autoteste deu negativo, eu aguardo 24 horas, e ainda em isolamento, porque eu estou com sintoma, e repito o autoteste.
Se o teste deu negativo, muito provavelmente não é Covid. Posso voltar à rotina normal, tá? E aí eu quase comprovei que eu tenho 2 testes negativos com sintomas. A chance disso acontecer é muito pequena, de ser Covid, tá? Então, por isso. E agora, se der positivo, o que eu faço? Em algum dos testes. Em qualquer caso, se der positivo, o que eu vou fazer? Não vou me desesperar, vou observar os sintomas, principalmente a saturação de oxigênio com um oxímetro. Esse é o sintoma mais preocupante, assim, que a gente tem que avaliar, porque é o que normalmente interna as pessoas. Principalmente idoso, pessoa mais vulnerável, ela já tem uma saturação de oxigênio um pouco mais baixa, assim, na casa do 95, 96%. Quando pega Covid, já cai lá para 92. Caiu para baixo de 94, tem que procurar um médico, porque essa pessoa pode precisar de um suporte de oxigênio. Não é um respirador, é só aquela máscarazinha de oxigênio para a pessoa respirar melhor, tá? O oxímetro eu deixei na descrição do vídeo, se você não tem ainda. Eu tenho um aqui, bem barato, não é é um negócio que você vai usar para a vida inteira, tá? Então o link na descrição aí, vocês conseguem comprar, escolham a marca mais barata que tem aprovação da Anvisa, tá bom? Comprando aí pelo link você vai encontrar vários, é só você procurar, beleza? E aí procura um médico sempre que possível para orientações individuais. Se o teste der positivo, eu vou procurar um médico sempre que possível para orientações individuais, para acompanhar o meu caso, tá bom? Até porque se eu estiver trabalhando, eu vou precisar de um atestado, certo? Então eu vou procurar um médico. Isolamento por pelo menos 7 dias após o início dos sintomas. Isso é pelo menos, galera. O ideal, vocês viram, é 10 dias. Tem que falar com o médico. Preciso do atestado de 7 dias. Pelo menos, tá? E aqui vem o lance do autoteste. Por que o autoteste é tão interessante, mas eu sou contra? Porque a galera não está fazendo isso. Então, se você fez um isolamento de 7 dias, no 8º dia após o início dos sintomas, você testa. No 8º dia. Se o teste deu positivo, significa que você ainda está naquela fase lá, ó. Significa que sua carga viral ainda está infectante. Se o teste der negativo, eu aguardo 24 horas e repito o teste, porque o teste pode falhar. Entendeu? Então, aguardo 24 horas e repito o teste. Teste negativo de novo, livre do vírus. Então, vejam só que nisso aqui eu gastei 4 testes. Vê se isso é viável. Vê se essa situação aqui é viável para a população em geral. Vocês viram alguma orientação disso aqui? Isso é eu falando que eu faria. É a orientação, inclusive, do governo do Reino Unido, que dá teste de graça para a população. Tá? Então não sou eu que estou falando e não é recomendação para vocês, é o que eu faria, não posso recomendar como biomédico, tá bom? Vá no médico para consultar o que você tem que fazer, mas isso aqui é o que eu faria, beleza? Ninguém recebe orientação sobre isso aqui.